Amém. Pega a sua Bíblia aí e abre comigo no Salmo de número 50. Salmo de número 50. Todo mundo achou? Então, a primeira coisa que eu quero dizer é: tenha paciência com a irmãzinha. Tá bom? Não sou pregadora. Eu prego através das canções, né? Mas compartilhar a palavra de Deus, quem tem o Espírito Santo pode fazer, né, pastor? Então, não se prendam a, né? Enfim, amém. Vamos em frente. Salmo de número 50, versículo 23, diz assim: quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me. Eu queria parar nesse momento aqui do versículo. Vamos ler mais uma vez. Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me. Quantos querem honrar ao Senhor aqui? A gente fala tanto, né? Senhor, recebe a honra, recebe a glória. E esse versículo, ele nos ensina uma forma de honrarmos ao Senhor. Volta comigo, por exemplo, nesse mesmo Salmo, no versículo 7. São palavras fortes que Deus traz ao seu povo. Ele diz: ouça, meu povo, pois eu falarei. Vou testemunhar contra você, Israel. Eu que sou Deus, o seu Deus. Não o acuso pelos seus sacrifícios, nem pelos holocaustos que você sempre me oferece. Esse povo oferecia sacrifícios, amados? Sim, trazia holocaustos, ofertas ao Senhor. Então Deus não está falando contra isso. Versículo 9: não tenho necessidade de nenhum novilho dos seus estábulos, nem dos bodes dos seus currais, pois todos os animais da floresta são meus, como são as cabeças de gado aos milhares nas colinas. Conheço todas as aves dos montes e cuido das criaturas do campo. Se eu tivesse fome, precisaria dizer a você? Pois o mundo é meu e tudo o que nele existe. Acaso como carne de touros ou bebo sangue de bodes? Presta atenção aqui, para os que estão chegando. Esse momento em que o povo de Israel vivia, a forma deles oferecerem culto ao Senhor, deles se aproximarem de Deus, eram trazendo sacrifícios. Então, muitas vezes sacrifícios de animais. Às vezes um cordeiro, às vezes um bode, às vezes uma ave. Às vezes oferta de cereais, o melhor do azeite, o melhor da farinha. Mas era essa forma como eles prestavam culto naquele tempo. E Deus está dizendo: por acaso eu preciso de carne de bode, de touro? Se eu tivesse fome, o mundo inteiro é meu. E olha o que ele fala aqui, no versículo 14. Ofereça a Deus em sacrifício, o quê? A sua gratidão. Ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão. Eu acho muito interessante a forma como Deus enfatiza a gratidão nesse salmo. O original dessa palavra no Velho Testamento, muitas vezes é traduzida por louvor. Mas se você for procurar o sentido no hebraico original, ele traz esse sentido de reconhecimento, de gratidão. Muitas vezes se traduz como ações de graça também. A NVI já traz gratidão. Lendo a história de uma mulher chamada Anne Voskamp, não sei como é que fala direito, eu fiquei chocada de ver a história dela e a forma como ela descobriu a gratidão como um caminho para superar todas as circunstâncias. Essa mulher nasceu numa família, 4 filhos, e num determinado dia, fazenda, não é aqui no Brasil, numa fazenda eles moravam, e o pai estava no campo, arando a terra lá, a mãe na cozinha, e de repente alguém entrou lá com um caminhão no quintal da fazenda deles e atropelou a irmã dessa moça.
E ela conta da cena, ela olhando pela janela, a mãe correndo para socorrer a criança, o pai chegou e o cobertor em que pegaram a menina, todo sujo de sangue, aquilo ficou na mente dessa mulher, e anos se passaram, e essa família se fechou em trevas espirituais, por causa desse acidente terrível. A mãe foi parar num hospital psiquiátrico, segurando uma bonequinha envolta a um cobertor. E essa mulher cresceu, se casou, teve 6 filhos, e ela conta que ela vivia em trevas interiores, conhecia Deus, frequentava o culto, como diz o Salmo, estava lá todo domingo, ouvindo a palavra, oferecendo culto ao Senhor, mas essa questão da gratidão, ela não conseguia praticar, né? E aí ela conta que um dia, ela se sentiu uma mulher muito frustrada, insatisfeita, 6 filhos, ela era mãe e professora de todas essas crianças, então ela conta que era um estresse. Quem tem 2 filhos já passa a maior parte do tempo na cozinha. Quem tem 6, eu imagino que não sai de lá, né? E aí ela era uma mulher frustrada, correndo, vira e mexe, esquecia a consulta do médico de um, o livro da biblioteca da escola sumia, não tinha como devolver, e ela sempre gritando, berrando com as crianças, queimava o feijão, e o banheiro não dava tempo de limpar, e à noite, quando ela ia deitar, tarde, ela estava esgotada, estressada, sem paciência, sem alegria, sem nada. Era essa a vida dessa mulher. A gente, com muito fica assim, não é não? Enfim, numa certa manhã, ela acorda desesperada de um sonho que ela teve. Um sonho que parecia muito real. Ela estava dentro de um consultório médico e o médico abria os seus exames e dizia: deu para você câncer, fase terminal, você tem mais algumas semanas de vida. E ela conta os detalhes, né? A cor da parede, a aparência do médico e o exame, porque aquilo foi tão real que ela acordou com o coração disparado, transpirando. E aí ela viu travesseiro, cama, janela. Peraí, foi tudo um sonho. Mas aquilo ficou no coração dela durante todo aquele dia. Toda hora vinha aquela lembrança do sonho e de que ela ia morrer, estava perto de morrer, enfim. Nesse dia, uma das crianças vai até a caixa do correio, pega lá todas as correspondências, e entre elas havia uma carta do seu sogro, um holandês. E ela havia perdido a sogra recentemente com câncer. Ela lembrou do sonho de novo. E aí, nas palavras do sogro, havia algumas palavras que lhe saltaram aos olhos e diziam assim: tenho meditado esse ano, quem será que o Senhor vai convidar para ir para casa? Serei eu, Senhor, que eu esteja pronto, seja quem for. Eram essas palavras do sogro, né? Seja quem for que Deus vai chamar para estar com Ele, porque a nossa casa é lá, certo? Seja quem for que Deus vai convidar para ir para casa, que esse alguém esteja pronto. Aí ela lembrou do sonho, e a sogra que foi com câncer, e a vida toda frustrada e tudo mais, ela começou a pensar: o que será que é necessário para que eu esteja pronta para morrer? Como tem que ser a vida aqui, para que eu esteja plenamente pronta para morrer, para encontrar com o meu Deus? Será que eu tenho que conhecer muitos lugares? E aí ela se lembra de um dia estar num salão de cabeleireiro, e ela viu uma pessoa lá com uma revista, e o nome da matéria, o título da matéria era 1000 lugares que você precisa conhecer antes de morrer. Ai, ai. Quantos querem conhecer algum lugar incrível assim? Eu quero. Eu quero conhecer Israel. Você também? Vamos, Andréia? Vamos. Eu quero conhecer a Europa, que eu não conheço, quem sabe um dia. Eu conheço as cataratas do Iguaçu. Quantos conhecem as cataratas? Pertinho, né? Se ela começa a se perguntar: por quê? Eu não posso morrer. Eu não conheci tal lugar. Eu não posso morrer. Eu não fiz tal coisa. Eu não posso morrer. Eu não casei meus filhos. Eu não posso morrer. Eu não fiz isso, não fui lá. E ela começa a perguntar para si mesma: por que eu tenho que conhecer lugares bonitos antes de morrer? Será que é porque eu preciso contemplar o belo, a beleza, aquilo que é lindo demais, para me curvar em adoração? Será que é só diante das cataratas do Iguaçu? Quem já fez o passeio do Macuco, né, Má? Quando eu fui a primeira vez, eu chorei.
E vinha na minha cabeça: ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Diante daquela grandeza, era impossível não sentir a glória de Deus ali. Mas será que a gente precisa disso para se curvar em adoração? Ou será que aqui e agora nós podemos nos curvar em adoração? Será que o nosso coração já contemplou o belo? Será que a gente precisa realizar grandes coisas para estar pronto para morrer? Puxa, eu não fui para Israel ainda. Puxa, eu não sei lá, o que pode fazer, amor? Gravar? Não casei a Bia, não fui vovó. Certo? Então, será que é isso, amados? E ela chega diante da palavra de Deus. E Deus lhe salta uma palavra na Bíblia, que é sobre essa palavra que a gente vai estudar. Essa palavra é gratidão. No Evangelho de Lucas, no capítulo 22, Lucas capítulo 22, no verso 19. Vamos estudar um pouquinho sobre essa palavra, né? Versículo 19. Tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos. Tomando o pão, Jesus, o que ele fez? Deu graças. Essa palavra, deu graças, no original grego, é eucaristel. A raiz dessa palavra, eucaristel, é caris. Quantos sabem o que significa caris? Caris é graça. Da graça deriva ações de graças. Eucaristel. E um derivado dessa palavra é cará, que eu não sei como é que fala exatamente, mas se escreve chara. Significa alegria. Então, a gente estabelece 3 pontos aqui. A graça que nós recebemos de Deus vai gerar ações de graças. Raiz da palavra graça. Eucaristel, ações de graças e o seu derivado, alegria. Vamos falar juntos? Graça, ações de graças, alegria. Eu recebo uma graça, logo flui de mim ações de graças, gratidão. E esse gesto de elevar a Deus gratidão, isso me traz alegria. Agora, nesse contexto aqui, que Jesus toma o pão e dá graças, o que Jesus estava anunciando quando ele tomava o pão e mostrava aos discípulos e partia o pão? Qual era o significado espiritual desse gesto? Quem seria partido? O próprio Jesus. Seu corpo seria partido e entregue a todos nós. Ele, sabendo do que ia acontecer, ele recebe esse sacrifício de si mesmo, um pedido da parte de Deus, ele recebe esse morrer como graça, e ele dá graças, e a Bíblia fala que havia uma alegria proposta a ele, pela alegria que lhe fora proposta, né? É fácil dar graças quando a situação é terrível? Não é fácil. Mas Jesus fez isso. Jesus, sabendo que o seu corpo seria crucificado numa cruz, lá na frente, esse texto é repetido quando Paulo vai falar sobre a ceia, ele fala assim: e na noite em que foi traído, tomando o pão, deu graças, é a mesma palavra, eucaristel, deu graças, partiu e deu aos discípulos. Na noite em que foi traído, Jesus sabia exatamente o que ia acontecer. Ele toma o pão, ele dá graças. O que mais me chama a atenção é que Jesus sabia o que iria acontecer com ele, o que mais iria trazer sofrimento ao Senhor Jesus não era o cravo entrando nas suas mãos, ou nos seus pés, ou os açoites, cuspe, humilhação, coroa de espinho. Não era isso. Ainda que isso pudesse trazer um horror para todos nós, né? Qualquer um de nós ia
Mas o que mais trazia angústia ao Senhor Jesus, e eu tenho plena convicção de que foi isso que fez o Senhor transpirar gotas de sangue no Getsêmani, foi a separação que haveria entre ele e o Senhor Deus. Na cruz ele diz assim: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? A pior dor para o Senhor Jesus não foi só a sua dor física. Muito mais do que isso, foi a sua separação de Deus. Quando ele tomou sobre si o meu pecado e o seu pecado. A Bíblia fala que não pode haver comunhão entre luz e trevas. A Bíblia diz que o Senhor não está com os ouvidos tapados, seus braços encolhidos que não possa salvar, ou os ouvidos que não possam ouvir, mas os vossos pecados fazem divisão, separação. Deus não podia estar com o seu Filho amado naquele momento, porque todo o meu pecado estava sobre ele. Todo o nosso pecado estava sobre ele. E Jesus, sabendo de tudo isso, dessa separação com o seu Pai, que em toda a sua vida nessa terra, ele priorizou, passando madrugadas com o seu Pai, honrando em todo o tempo, dizendo: eu não faço nada de mim mesmo, tudo que eu faço é o meu Pai que me ensinou. A comunhão linda que ele tinha com o seu Pai, ele iria abrir mão daquilo, e ainda assim, ele toma o pão e ele dá graças. E a gente aprende, amados, que a gratidão, ela é um caminho, que se nós passarmos por esse caminho, lá no fim nós vamos encontrar alegria. Ainda que, no momento, não pareça uma graça. Mas vai nos levar à alegria. Agostinho diz que, sem exceção, todos se esforçam ao máximo para atingir o mesmo alvo, a saber, a alegria. Todo mundo quer ser feliz, não é? Todo mundo quer ter alegria. A gratidão é um caminho para isso. Enquanto é possível dar graças, a alegria é sempre possível. Há um outro escritor que diz: o mais importante é dar graças por todas as coisas. Aquele que aprendeu isso sabe o que significa viver. Penetrou todo o mistério da vida, dar graças por todas as coisas. Por isso que Paulo dizia lá aos Tessalonicenses 5, 19, 18, em tudo. Na versão da NVI, eu acho bonito, ela fala assim: deem graças em todas as circunstâncias. Quando tudo estiver bem, dê graça ao Senhor. Quando nada estiver bem, dê graça ao Senhor. Gratidão ao Senhor. Uma coisa mais interessante que eu quero contar para vocês. A gratidão sempre precede o milagre. Na multiplicação dos pães, a Bíblia fala que havia 5 pães e 2 peixinhos. Jesus toma aquilo, eleva os seus olhos aos céus e dá graças. E quando ele dá graças, o que acontece? Aquilo se multiplica. Quando, na noite em que ele foi traído, ele toma o pão, ele dá graças, eucaristel, e o milagre da salvação acontece. Quando Lázaro está morto, há 4 dias ele estava lá morto. A Bíblia diz que Jesus chegou ali, todo mundo chorando, ele também chorou, mas em um determinado momento, ele leva os seus olhos aos céus e ele diz: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Lázaro, vem para fora. Mais uma vez, a gratidão antecedendo o milagre da ressurreição. Não é lindo isso? Senhor, graças eu te dou, porque o Senhor sempre me ouve. Graças eu te dou, Pai, porque o Senhor já me ouviu. Lázaro, vem para fora. Gratidão que gera o milagre. Agora eu queria que você abrisse em Lucas mesmo, no capítulo 17. Lucas 17, eu sei que é um texto super conhecido, eu já estou indo para os finalmente, hein? Ainda tem coisa para acontecer. Lucas 17, olha só, verso 11, vamos ler essa história. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Vamos fazer um parênteses aqui.
Pela lei que foi dada lá em Levítico, haviam algumas regras para os leprosos. Se aparecesse alguma mancha na pele, alguma coisa estranha, o cara tinha que ir lá diante do sacerdote e mostrar. O sacerdote, que tinha que dar uma de médico, avaliava a pele do menino e falava, fica 7 dias em reclusão. Então ele ficava lá 7 dias. Depois dos 7 dias voltava, mostrava para o sacerdote de novo, o sacerdote olhava, parece que está sarando. Fica mais 7 dias. Vai lá, fica mais 7 dias. Não podia ver ninguém, não falar com ninguém. Depois dos 7 dias voltava, mostrava. E o sacerdote ia dar o diagnóstico. Não, é uma úlcera. Já sarou, você pode ser purificado de novo. Volta para sua família, volta para sua casa. Pode vir adorar a Deus e tudo mais. Se era uma ferida que ia gerando um aprofundamento da pele, ou pelos brancos, era lepra. E quando era lepra, o cara tinha que sair fora mesmo. Ficava fora da aldeia, não conversava com a sua família, não via mais ninguém, não podia chegar no templo, tinha que vestir vestes rasgadas, colocar um pano aqui debaixo do nariz, e por onde ele passava, ele tinha que dizer, impuro, impuro. Por quê? As pessoas tinham que ter o direito de saírem correndo para nem chegar perto de um leproso. Olha a situação emocional dessas pessoas, né? Nesse caso aqui, Jesus estava passando ali entre 2 cidades e 10 leprosos viram de longe. Eles não se aproximaram, eles não podiam fazer isso. Mas eles gritaram, Jesus, tem misericórdia de mim. E o que Jesus faz? Jesus testa a fé desses homens. E ele diz, vão mostrar-se ao sacerdote. Jesus não chegou, não tocou, não deu uma palavra de cura. Ele simplesmente disse, vão ao sacerdote. Por quê? Sempre que havia uma doença de pele, o que a pessoa tinha que fazer? Mostrar-se ao sacerdote. Qualquer problema, né? Não era só doença de pele, não. Eles vão pela fé, os 10. Eles já tinham sido diagnosticados como leprosos, já eram considerados impuros. Mesmo assim, eles apoiam a sua fé nessa palavra e vão caminhando. E a Bíblia diz que enquanto eles iam, eles foram purificados. Não é lindo? Demais! Poxa, mas nós vamos lá de novo? Nossa, o sacerdote lá vai acabar com a gente não pode chegar, nós somos impuros. Não, nem sei se conversaram, se não conversaram, não sei como é que foi isso aí, não. O que eu sei é que eles foram, e enquanto eles iam, eles foram curados. Agora, olha o que acontece aqui. Verso 15. Quantos eram, pessoal? 10. Verso 15. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Ele era... Esse detalhe é muito importante. Ele era samaritano. Ele era estrangeiro. Ele não era judeu. Ele era o único diferente. Ele era o único que não era da família, que não era do povo, que nem necessariamente não precisaria reconhecer Jesus. Não é do meu povo mesmo. Mas foi o único que reconheceu. O único que voltou para agradecer. Isso nos ensina uma coisa. Que nós, povo de Deus, na sua maioria, somos parte dos 9 que não agradecemos, que não reconhecemos, que não voltamos para dar honra e glória ao Senhor. E o mais importante, Jesus perguntou, não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse, levante-se e vá. A sua fé o salvou. Quantos foram curados? 10. Quantos foram salvos? 1. O reconhecimento daquilo que Jesus fez trouxe salvação para esse homem. A gratidão que ele rendeu ao Senhor Jesus trouxe salvação para esse homem. Aqueles que estavam a fim da cura e quiseram a cura, só a cura receberam, mas não foram salvos. Aquele que recebeu a cura e reconheceu a Jesus como aquele que o curou e ofereceu ao Senhor a sua gratidão. Senhor, obrigado. Se prostrou e adorou. Esse foi salvo. Lá no Salmo que nós lemos, não precisa não, a gente já está encerrando. Eu vou falar para você o final do versículo. Salmo 50, verso 23. Aquele que me oferece a sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus aos que andam nos meus caminhos. Mais uma vez, a salvação ligada à gratidão. A verdade, amados, é que aquilo que nós recebemos da parte de Deus,
única reação que nós podemos ter diante daquilo que nós recebemos de Deus é gratidão. E muita gratidão. Mas às vezes Deus diz não. Às vezes Deus apaga as luzes. Às vezes Deus não ouve a minha oração ou só me dá uma resposta. Minha graça te basta. Fica aí que eu estou no controle. Às vezes não é como a gente gostaria, mas o coração grato, o coração que agradece, mesmo quando não entende que aquilo é uma graça de Deus, o coração que agradece vai experimentar a alegria. O caminho da gratidão nos leva a experimentar a salvação de uma forma plena. A gratidão nos salva de uma vida amarga. A gratidão nos salva de uma vida cheia de ódio, de uma vida frustrada, infeliz. É a gratidão que faz isso. Nós fizemos um livrinho, uma cadernetinha assim, escrita gratidão, e começamos a listar, todas as mulheres da nossa célula, todos os motivos de gratidão. Todos os dias. A gente coloca lá um tanto. Nosso desafio é chegar em 1000 motivos de gratidão até o final desse ano. Não precisa ser grandes coisas. De manhã eu posso agradecer pelo cheirinho do café. Eu posso agradecer pelo pãozinho. Eu posso agradecer pela serenidade da manhã, enquanto as crianças não acordaram ainda. Eu posso agradecer pelo barulho das crianças quando elas acordaram. Eu posso agradecer pelo som dos passarinhos. Eu, que moro em Ubatuba, eu posso agradecer. Aqui não sei se tem passarinho. Brincadeira, eu sei que tem. O sol, o calor do sol, o barulhinho da chuva, aquele cheirinho de terra molhada quando cai a chuva, aquele momento do sol descendo e aquele céu dourado que fica assim. O fato de pegar na mão do seu esposo, da sua esposa, o fato de receber um beijo de uma criança, um sorriso de alguém na rua que você nunca viu e você sorri e a pessoa retribui, tudo isso é motivo de gratidão. E quando você começa a perceber nos detalhes motivos para agradecer, seu coração vai se enchendo de uma alegria. E pode acontecer o que for, que essa alegria permanece. Porque Jesus já fez tudo, Jesus já me deu tudo. Não importa o que vai acontecer nessa vida, eu tenho tudo. Por isso meu coração é grato ao Senhor. Amém, queridos? Quantos querem viver nesse caminho de gratidão ao Senhor? Tudo que nós recebemos do Senhor, nós podemos considerar como graça. E a isso tudo nós vamos responder com ações de graças. E o nosso coração será cheio de alegria. Amém? Você pode se colocar em pé. Assim como a gratidão é um caminho para a salvação plena, a ingratidão é o motivo da queda. Lúcifer era um anjo de luz. Talvez um dos mais importantes no céu. Um anjo que conduzia a adoração a Deus. Mas em vez dele ser grato e estar contente com aquilo que ele tinha, a posição que ele tinha ali, ele desejou mais. Ele quis ser igual a Deus. Isso mostra descontentamento. Isso mostra ingratidão. Lúcifer é lançado fora. E tantos exemplos nós temos na Bíblia de um descontentamento, uma ingratidão que leva à queda. Sempre desejando por mais. Isso é descontentamento. Quando você procura o significado certinho de Eucaristel, uma das palavras lá é satisfação, contentamento. Isso nós temos em Jesus. Que Deus nos livre da ingratidão. Amém, amados? Paulo fala aos Romanos que os seres humanos, os homens, conhecendo a Deus, não lhe deram graças. Que haja gratidão em nosso coração. Em gratidão eu canto a Ti todos os dias da minha vida com coração. Venho adorar, minha alma está bem junto a Ti. És meu Senhor, meu Salvador. E o que darei? O que darei a Ti, Senhor, por tudo
Salvador. Subiu em gratidão, eu canto a ti, Jesus, com coração. Venho adorar, minha alma está bem junto a ti. O melhor lugar, és meu Senhor, meu Salvador. O que darei? O que darei a ti, Senhor, por tudo quanto deste a mim? Recebe a minha adoração. És meu Senhor, meu Salvador. A última vez, o que darei? O que darei a ti, Senhor, por tudo quanto deste a mim? Recebe a minha adoração. És meu Senhor, meu Salvador. Recebe, recebe a minha adoração. És meu Senhor, meu Salvador. Aleluia. Vamos exaltar a palavra nesta noite. Eu sou um pastor suspeito de adoradores como a Raquel. Gosto muito mais de contemplação.